Passamos para o seguinte. A expectativa e recompensa das ilogicidades religiosas. Aqui, como eu estava colocando, né? A fé, a crença. Né? Normalmente a fé, ela é uma condição de uma esperança dentro da postura, do hábito da pessoa. Ela é cega. Ela não tem questionamento. Ela acredita num dogma, ela segue aquele dogma, ela segue aquela visão, aquilo que disseram para ela, e ela vai acreditando. Geração após geração, a gente vê que na nossa história da humanidade, poucas pessoas se interessam realmente em buscar a realidade da informação. Mas espera aí, quem disse? Quando disseram? Quem foi que escreveu sobre o assunto? De que forma escreveram sobre o assunto? Então a gente nota que nesse processo aqui, ilogicidades religiosas. A pessoa adquire posturas, ela tem hábitos, comportamentos que estão ilógicos, respaldado de maneira ilógica. É respaldado num conhecimento de crença, no que disseram para ela, e não porque ela buscou a informação. Tudo bem? O próximo. A expectativa e recompensa da competitividade desportiva. Bom, aqui eu posso falar assim bastante de carteirinha também, porque no caso eu passei 25 anos dentro de um ginásio de ginástica. Então, eu vejo que assim, na minha experiência, a competitividade desportista, você treina, você trabalha durante 4 anos, vamos supor, para chegar a uma Olimpíada. Para chegar, não fui atleta olímpica, fui atleta só nacional. Então, não cheguei a esse aí, nível de alto rendimento, não. Mas, assim, a gente treina durante 4 anos para chegar num torneio, para chegar num campeonato, com o melhor da sua performance. E você chega para vencer, você chega para subir no pódio. Você não chega para perder. Então, na postura ainda bélica, existe a expectativa do vencedor, porque se você vence, tem um perdedor, tem alguém que perde, tem alguém que vai chorar pelos campos. A frustração de não ter subido no pódio. Então, a postura ainda é bélica, ela ainda está dentro do processo mais antigo da própria consciência, anacrônico da própria consciência. E nisso, a gente nota que, assim, há uma falta de racionalidade mais fraterna do próprio desportista. Porque, assim, quando ele quer, assim, a gente brinca até na faculdade, a gente tem alguns desportistas, alguns profissionais, alguns alunos, né, que eles dizem, né, que, assim, o importante é competir, desde que eu não perca. Então, olha a postura, olha o hábito, é um baita mau hábito. Entende? E para isso ser reeducado, você tem que ver que quando o outro venceu é porque houve menos falhas, ele conseguiu acertar mais e que vença o melhor, realmente que vença o melhor. Mas para o desportista pensar assim, ele precisa de bastante exercício, de bastante trabalho. Aí a gente tem mais aqui, né, Anitta? Você pediu para falar todos. Pode mais falar. 3. Aqui, a expectativa do militarismo. Pois não, professor, você quer colocar? Não, por que não? Não, tem mais aqui para você, vai, acaba aí. Aqui, com relação nada, né? Então tem que aproveitar. ao processo do militarismo. O militarismo. Por exemplo, olha, eu não tenho dúvidas, tá? Que, assim, no meu processo de passado, eu tenho algum vínculo com o processo da religião, eu tenho algum vínculo com o processo de militarismo. Tanto é que nessa vida, ainda muito recente, eu fiz educação física e eu passei 20 anos dentro do esporte de alto rendimento, que é a ginástica artística. Então, o militarismo, ele está aí também. Por um lado, ele oferece toda a disciplina e a organização de uma boa conduta mediante uma tarefa que você quer executar. Mas, nesse processo também há que vença o melhor, né? Desde que eu não perca a batalha. Então, aqui, essa questão do militarismo, a gente observa, né, que também há uma postura anacrônica. Hoje, o mundo, o planeta, deveria ser sem fronteiras. Ele deveria ter os cuidados, sim, das Forças Armadas, de modo geral, né, mas, assim, sem a necessidade do armamento, né, sem a necessidade de ter que batalhar para defender o seu. Né? Deveria ser assim. A gente está longe disso porque a gente tem muitas pessoas com mais variados níveis evolutivos no planeta. Né? A gente tem muita gente meio doida, ainda bem desequilibrada. Então, ainda, infelizmente, é necessário, né, nas fronteiras, termos aí o próprio militarismo e as Forças Armadas trabalhando para proteger e defender o seu cidadão. É uma pena que isso exista em século XXI, mas ainda ela é necessária. Né? Aí a gente tem aqui a expectativa e recompensa da assistência taconista. No processo religioso,
a gente não faz a TARES como a gente aprende e entende ela de forma profunda na conscienciologia. A gente oferece o arrimo, oferece o amparo, oferece o apoio, mas de maneira ainda a consolar o outro, de maneira a ter, né, uma certa condição de dar e oferecer o arrimo. Não que a gente não precise, eu considero que em muitos momentos, dependendo do nível evolutivo da pessoa, ela ainda precise de uma certa consolação. Ainda mais se ela está bem dilacerada afetivamente. Uma perda afetiva você não pode normalmente chegar, né? Quer dizer, você até pode, dependendo do nível evolutivo na qual esteja o outro. Eu nunca generalizo, cada caso é um caso e precisa ser observado, né, essas individualidades. Mas se a pessoa, por exemplo, está passando fome, se a pessoa está dilacerada afetivamente, um rompimento afetivo mais sério, ela precisa de arrimo, que não necessariamente, muitas vezes, é a TARES. Ela precisa de ser preparada para a TARES. No caso, a expectativa, nesse caso, né, da assistência taconista, é as pessoas acharem. Aqui, eu sempre, quando eu coloquei essa parte, eu fiz assim, eu busquei refletir de forma muito séria. Eu li um livro aqui até que a Neida me passou, do irmão Jacó, né, que ele tem um livro e uma experiência que ele passou no livro chamado Voltei. É que a pessoa ela trabalhou tanto intrafisicamente, ela era assistencial, ele assim, realmente tinha ali um trabalho bem bacana, né, e ele oferecia assistência de forma bem positiva. Só que quando ele chegou no extrafísico, a Consciex, num dado momento, numa assistência que ele foi fazer, ele falou assim, você não tem autoridade moral para você estar fazendo isso. Como é que você quer que eu siga a sua informação? Então aqui eu fico sempre pensando, a autoridade moral para você ter, e essa representatividade multidimensional, ser reverberada com realmente força presencial, e ela seja assim realmente fidedigna ao processo da fraternidade e da assistência em um nível onde a Conscienciologia propõe, a gente precisa de que as nossas atitudes intrafísicas, ela seja realmente pensada, refletida, organizada, que a gente não tenha interesses secundários no momento que a gente dá um passo adiante, ou no momento que a gente executa qualquer tipo de tarefa. Para que quando esse trabalho, ou quando a gente passar, sei lá, na parapsicoteca, vamos supor, que a gente tem aquela visão panorâmica onde é colocado as coisas que a gente fez e as coisas que a gente deixou de fazer, as oportunidades que foram bem trabalhadas e as oportunidades que a gente perdeu, que a gente deixou de trabalhar. Para que ali a nossa consciência esteja assim, realmente tranquila, realmente harmonizada. E assim, sinceramente, sabendo assim, eu fiz o meu melhor. E nesse livro do irmão Jacó, ele ficou bastante interessante, porque assim, ele não tinha tanta autoridade moral. Ele trabalhou bastante, mas algumas atitudes e alguns hábitos dele, ele não era fidedigno ao que ele ensinava. Então, tinha uma dissonância entre o pensamento, o sentimento e o comportamento, a execução, algumas atitudes que eram mais individuais, que eram mais próprias dele. Então, assim, para ganhar essa representatividade multidimensional, todas as atitudes, seja no supermercado, na farmácia, com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, em qualquer circunstância, ela precisa seguir o nosso código pessoal de cosmoética. Ela precisa estar íntegro com isso. E se a gente errar, errou por ignorância. Não errou porque, assim, quis, de alguma forma, sobrepairar a situação ou pensar em um interessezinho secundário. Eu penso assim nessa questão. Tá bem? Esse irmão Jacó era o Frederico Figner, que era um homem que tinha uma grande loja de artigos, inclusive musicais, instrumentos, tudo isso de origem alemã. E todo mundo gostava dele. E ele fez muita assistência no Rio de Janeiro. Mesmo assim, quando ele dessomou, o passado dele era muito pesado. Por isso que ele colocou o nome, porque tinha muito parente dele na ocasião. Frederico Figner, mas ele era chamado de Fred Figner. Tem nos anúncios, se vocês olharem, em revistas antigas lá no Holociclo, vocês vão ver que tem a opção de anúncio com Fred Figner. É esse que é o irmão Jacó, sabe? Da década da Belle Époque.